Vou chamar o João Oliveira, que ele andou conversando com a Elisa Carareto de Alves e ele tinha algumas perguntas. João Oliveira, você está aí? Conseguindo entrar? Nós testamos várias vezes, demos um alôzinho aqui e ali para poder dar tudo certo. Elisa, só um momentinho, tá? Estou aguardando o Jô para ele dar o ok e vir. Jô Oliveira, dá um, dois, três. É só clicar aí. Oi, Isso! não Ah, que acredito. maravilha que Olha, deu estou na Alemanha. certo! Estou na Alemanha. Ei! Que maravilha. Bem-vindo, João Poxa Oliveira! vida, que Que barato. ótimo você Que bom. está aqui. Sim. Então, Ó, conversamos com a Júlia agora e agora é a sua vez de jogar uma pergunta ou falar um pouco com a bom, Elisa, né? Jogar uma, digamos assim, uma questão para que ela venha conversar com a gente, né? Um convite para que ela venha falar do processo criativo. Fala aí, grande Jô, bom, o bom, a primeira Valdez. coisa não deixa de ser emocionante a gente estar começando esse projeto tão fantástico que foi uma ideia de nós três, nós nos reunimos e conversamos, né? E eu acho que isso vai ser muito bom para os produtores de livro infantil, os escritores e ilustradores. Eu acho que eu tenho muita fé que isso vai ser realmente um trabalho bom para todo mundo. Bom, eu tive o prazer de falar com a Elisa, Peraí, Jô, gostaria de falar. peraí, Jô, peraí. Jô, nós estamos muito agradecidos por você ter trazido esse projeto junto, entendeu? Acho que falo também pela Cristiane, muitíssimo obrigada, é um presente para nós que trabalhamos com literatura infantil e juvenil, mas para o mundo, nesse sentido de conhecer um pouco mais sobre autores e ilustradores brasileiros. Obrigado, isso. Mas fala Bom, lá. e de minha parte, eu quero aproveitar para agradecer a recepção que você fez quando eu estive aí em Munique, você me convidou, né? Eu estava na Bulgária fazendo uma exposição, e então eu fui até Munique e encontrei com os brasileiros, encontrei com crianças, foi uma coisa assim espetacular, foi uma experiência Foi a ótima. biblioteca, né? Foi a Biblioteca, biblioteca de Blutenburg. tinha alguns livros lá, meus, não, eu nem sabia disso. E, bom, e agora, então, vamos ver vamos tocar isso para frente, né? Esse projeto. E que bom que estou trabalhando com vocês, porque eu sei que vocês são muito experientes na área e tem muito a contribuir para a divulgação da literatura infantil juvenil brasileira na Europa e no mundo, né? Porque você tem contato com o mundo inteiro, né? E, Isso. bom, parabenizar, né, claro, o trabalho da Júlia e da Elisa, e eu já tive a oportunidade de conversar com as duas, são simpaticíssimas, eita, pessoal simpático, essa mineira e essa é paulista, né? O paulistano é Então muito deixa um pessoal. pouquinho para a gente aqui agora. Que você vai? Como é que a Elisa vai começar o papo dela com a gente? Pois é, eu gostaria que Elisa, eu já troquei muitas ideias com a Elisa e eu queria que ela entrasse no ar e explicasse como é que ela fez, quais as dificuldades, porque eu, como ilustrador, confesso que eu tenho dificuldade em ilustrar texto poético, que é muito a poesia é muito ampla, ela é muito aberta e como ilustrador tradicional que eu sou de trabalhar com a imagem narrativa, para mim é sempre difícil trabalhar com poesia, né? Eu tenho pouquíssimos, talvez nem lembro que livro que eu fiz aliás, projeto eu acho que eu não fiz nenhum livro. Eu fiz livro de poesia narrativa, cordel, eu tenho feito muitos cordéis, eu tenho ilustrado livros infantis, até adaptações como Shakespeare, por exemplo, Alice no País das Maravilhas também. E mas eu gostaria que a Elisa explicasse como é que ela trabalhou, qual foi a técnica, e, enfim, e como é o primeiro trabalho dela, deve ser muito assim, o resultado, né, o que deu o reconhecimento, é uma coisa que todo
todo mundo gostaria, todo mundo que trabalha nessa área gostaria de que o trabalho tivesse um reconhecimento, não tão grande, mas pelo menos algum reconhecimento, né? É isso, eu gostaria que a Elisa falasse, então. Tá joia. Obrigada, João. Fica aí. Estou aqui, não vou sair, eu tô... Tá. Então, agora nós vamos ouvir a Elisa. Cadê a Elisa? Um momentinho. E Cararito, né, Elisa? E Cararito. Agora vamos convidar a Elisa para falar então um pouco sobre o processo criativo nesse lindo livro, A Avó Maria. Olá, Elisa, bem-vinda! Ai, que Oi, ótimo você Andréia! estar aqui também conosco nessa conversa às 5, né? Tudo Muito bom? legal. Eu já ouvimos Ai, aí que você conversou bastante com o Jô. Ele não quis falar muito do que vocês conversaram, para você contar para a gente aqui, realmente, como foi esse processo criativo, como é ilustrar poesia, né? Como ele mesmo falou, tem as dificuldades. Conta para a ah, gente. Andréia, primeiro, obrigada, viu, pelo convite. Acho que, como todo mundo disse, é um prazer estar aqui. É uma pena Obrigada que por vocês não você. conseguiram realizar essa conversa como vocês, né, tinham planejado anteriormente. Justo. Uhum. Mas Mas agora tem esse vai lado vir bom aí. que a gente, né, Isso, consegue todo mundo participar e, enfim, é uma felicidade estar aqui. isso, obrigada. Eu conversei também um pouquinho com o Jô, conheci ele por telefone, uma pena que a gente não se encontrou nem aqui, né? Uhum. Virtualmente, putz, uma honra, assim, conhecê-lo. E, então, para falar um pouquinho, né, do processo, é isso, acho que foi o livro de estreia, né? Então, é um pouco, acho que talvez isso sempre vá acontecer, mas eu acho que eu fui inventando um pouco uma forma de fazer, né? De ilustrar o livro. Eu tive primeiro contato com o texto, né? Através o Zeco me chamou para ilustrar, então eu recebi o texto, achei lindo, né? Acho que esse é um ponto de partida, assim, né? Para o trabalho, acho que esse encantamento, né? Quando bate, assim, né? O ilustrador Uhum. gosta do texto, né? Nesse Uhum. caso, então, li muitas vezes, me debrucei sobre o texto da Júlia, e aí eu acho que, assim, tem sempre muitas maneiras, né, de criar as imagens, de criar a narrativa visual, acho que isso é infinito. Então, a primeira coisa é fazer uma escolha, né, então, de várias ideias, assim, que eu tive, eu tive a primeira escolha que eu fiz foi não ilustrar a avó, né? Eu queria Ah, fazer tá. essa história sem desenhar a personagem. Uhum. E eu apresentei essa ideia para o editor, para o Zeco, que ele topou, a Júlia também topou. Então, esse foi o ponto de partida, né? Eu poderia ter escolhido vários outros, assim. Acho que se Uhum. fosse outro ilustrador fazendo, talvez, né, tivesse feito de uma outra maneira e teria dado super certo também. Então, Uhum. é um pouco não aleatório, mas um pouco intuitivo essa primeira escolha. Mas eu acho que E foi uma escolha assim muito especial, porque realmente você faz com que essa avó amarela, essa avó azul seja a avó de todo mundo, né? E isso não aquela é. avó daquele modelo, aquele cabelo, aquela coisa, mas você fez com que fosse a avó de todo mundo, né? As avós de todo É, mundo nesse sentido. eu acho. Foi. Eu acho que é exatamente assim, bem essa, acho que é a intenção mais forte, assim, né? De que Uhum. todo o leitor pudesse projetar as próprias memórias, assim, né? Legal. Dentro desse cotidiano, dessa personagem no domingo. Eu acho que o texto da Júlia, ele fala de dois tempos, assim. Ele está falando de um tempo que é o tempo de duração de um domingo, esse domingo que sempre acontece, sempre se repetia da mesma maneira, né? Ela Uhum. preparava esse domingo para a família. E Uhum. tem um tempo da memória. Tem um tempo que é Uhum. o narrador, que tá. As coisas se confundem, essa memória da infância, que é um pouco absurda, é,
meio fantástica, né? Tem esse tempo mais fantasioso, assim, das imagens sobrepostas na memória, né? E aí eu fiz essa escolha de tentar criar essa narrativa visual um pouco a partir desse ponto de vista, de um ponto de vista subjetivo da memória. Então, acho que... Você tem alguma coisa aí, digamos, original para mostrar para gente? Eu tenho! Mostra, eu vou pegar aqui, pera um a pouquinho. ilustração original. Vocês querem ver também, gente? Eu gostaria de ver como é que estava a ilustração antes de estar no livro. Acho que é muito legal a gente ver essa parte, porque, não sei, acho que quando junta o texto, né, você tem uma certa imagem com aquela brecha, mas acho que quando ela traz só a ilustração sem o texto, para a gente ver o que ela imaginou ali, naquele sentido, utilizando o texto da Júlia Medeiros, né? Vamos ver agora o que ela vai trazer para a gente. Estamos aqui aguardando o momento que ela está ali tirando um monte de coisa ainda do baú, da pastinha. Ou tirando da moldura, não sei tomar moldura. Vamos aqui no improviso. Tá, vamos lá, não tem nada não, é ótimo. Aqui nós somos aqui super espontâneos. Que joia, vamos ver legal. se eu consigo... acho que eu vou destravar ele aqui do tripé, que aí eu consigo mostrar melhor para vocês. Vamos tá. Se dá certo fazer um... Mostrando assim embaixo, né? Então, será que eu consigo reverter aqui? Prontinho. Olha ali, guardadinho, sujo. Deixa eu vir aqui para um lugar mais... que tem mais espaço pra gente. Vamos ver se elas não vão estourar. Então, assim, pensando nessa ideia das imagens da memória, né? Eu fui fazendo escolhas... esse aqui tá... Vocês conseguem ver aí? Olha, lindo, sim. Então, eu trabalhei muito com colagem, né? Então, assim, aqui, por exemplo, deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui eu usei muito colagem com fotografia, então um pouco foi essa ideia, assim, aí eu fui escolhendo as técnicas para meio que conversar com essa ideia dessas imagens da memória, do sonho, da lembrança. Então, colagem foi uma coisa que eu usei muito, mas também a colagem das próprias técnicas, assim, né? Misturando o guache que eu usei, mas aqui, por exemplo, é papel rasgado. Interessante. Usei nanquim, aquarela. Então, eu fui misturando muita coisa. Aparece aqui. Você usou duas técnicas ou técnicas diferentes para a realidade e para esse lado imagem? Olha, eu acho que isso tá um pouco misturado, assim, né? Ok. Acho que tem alguns momentos, por exemplo, que no texto tem alguns momentos. Deixa eu ver se essa tá aqui. Eu gosto daquela dentadura no copo, da boca no copo, aquela ali é ótima. Quem não viu isso, né? Levante a mão. Deixa eu procurar. Quando ela tem alguns momentos, eu usei muito fundo branco, assim, que eu acho que dá um pouco essa atmosfera um pouco etérea, né, para as imagens. E tem alguns momentos que a memória no texto, por exemplo, quando ela fala que imaginava que os dentes eram feitos numa fábrica. Então, tem algumas colagens, acho que são um pouco... Deixa eu ver se não tá aqui. Algumas ilustrações foram para a Bienal Foram para Bratislava, Andréia. Então, elas não estão aqui. Acho que essa não tá. Você está vindo para Bratislava também? Munique fica no meio de Bratislava. Na direção. Tá.
Murique é na direção de Bratislava, tem que ter parada aqui, obrigatória. E essa não voltou, mas era uma das ilustrações que tem o caminhão carregando os dentes. Então eu tentei, ok. eu acho que o principal elemento, assim, meio fantástico é essa dentadura, né? Essa que a imagem não é exatamente uma dentadura. Justamente isso. Acho que essa é a grande... Ela não é desenhada, então... Eu acho que não sei se eu respondi sua pergunta, mas acho que isso está um pouco misturado, assim. Tem alguns momentos que tem mais uma brincadeira com uma colagem mais realista, assim, né? Que a gente consegue ver na fotografia o que é aquilo, o que é aquele elemento representado. E isso acho que confere uma cara um pouco absurda, um pouco cômica, mas tem hora que a colagem é mais de texturas, assim, então isso eu acho que isso está oscilando. Que ótimo. E esse lado poético da poesia isso. toda, como foi isso? O Jô tá aí querendo todas as dicas que você puder dar para ele. Ai, gente, desculpa essa apresentação super confusa, né? Aqui não tem tremendo. nada. É assim mesmo. Aqui é com a gente é assim mesmo. Tem nada não. Aqui não tinha o script todo pronto antes, não. É isso. Eu acho que... Eu não sei, assim... Foi a estreia, né? Então, acho que eu posso falar pela experiência desse livro. Eu acho que a forma, não sei, para mim, assim, o cuidado, ou como a gente deve trabalhar com com a poesia do texto, ela também é imagem, né? De alguma forma. Então, fazer com que a narrativa visual não feche a leitura. A gente oferece, né, essa imagem em sequência para um leitor, mas como se fosse uma janela aberta, assim. Acho que para que a pessoa tenha, assim, né, possibilidade de imaginar também, de atuar também. E isso eu acho que vale para um texto mais ou menos poético, né? Acho que o texto também tem que fazer isso, assim. Acho que é sempre mas dar você essa acha possibilidade. Você acha que um texto onde não teria poesia, a ilustração vai trazer isso? Eu acho que pode, viu? Eu acho legal. Que pode, porque eu acho que... eu acho que, por exemplo, se a gente pegar... É uma experiência interessante para fazer, um exercício, a gente pegar um relatório, um texto científico e criar imagens poéticas para isso, eu acho que é um exercício, eu acho que tudo é possível, né? É difícil falar, assim, mas eu acho que a poesia, ela tá nesse espaço aberto, assim, né? Ele é uma leitura que não encerra nela mesma, que não quer definir as coisas, as verdades, e é isso. Então, é mais, assim, colocar dúvidas, né, na cabeça do leitor, assim, deixar esse espaço aberto. Eu acho que foi um pouco isso que eu tentei fazer na narrativa visual, assim, do Avó, né? Formidável. Que lindo. Obrigada, Elisa. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês. Foi Obrigada um a vocês. prazer enorme ter você aqui conosco também. E espero recebê-la um dia também, Monique. Embora não seja tão importante como Bratislava para você, né? Porque nós ilustradores de Bratislava que tem mais esse conceito, mas será um prazer enorme recebê-la também, Monique, e estar espero que a gente se com encontre. você lá na Biblioteca Internacional de Gotemburgo, tá? Obrigada, muito obrigada. Andréia. Obrigada a você. Obrigada pelo projeto, viu? Acho que é super legal que vocês estão começando isso. Um prazer participar. Precisaremos de todas as forças de vocês também. Se quiserem fazer uma entrevista, alguma coisa assim, nós vamos estar aqui também dispostos a estar divulgando o trabalho de vocês, tá? Tá ótimo. Muito obrigada. É um prazer. Obrigada a você, Elisa. Um abraço.